Eclesiastes 11, de 1 a 6. Diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Até aqui, até o versículo número 6, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sempre gosto de falar, eu sempre gosto de dizer que há 3 instituições fundamentais e permanentes na raça humana ou para a raça humana. Há 3 instituições fundamentais e permanentes para a raça humana. Elas foram criadas pelo próprio Deus, o nosso Deus, desde todo sempre, conforme o registro que nós temos no livro de Gênesis, sobretudo ali, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Sobre essas instituições, conforme nós falamos, que são fundamentais e permanentes, Deus, ele de certa forma estrutura, Deus de certa forma ele organiza o mundo, a sociedade na qual nós estamos vivendo. Sem elas, ou seja, sem essas instituições, o mundo seria um caos, uma completa bagunça, uma completa desorganização. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, quais são então essas 3 instituições antigas, vitais, tão importantes para a estruturação e para a ordenação da sociedade? A primeira instituição, a instituição do casamento. E nós observamos isso, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Por quê? Porque através do casamento, Deus ele forma famílias essas que vão compor a nossa sociedade, compor o nosso mundo. Segunda instituição, o dia de descanso, o Shabá. Por quê? Porque permite o culto a Deus e conduz o povo, a sociedade, à presença de Deus. E a terceira e última instituição, o trabalho, que faz com que a sociedade ela possa prosperar, ela possa progredir. Então, 3 instituições fundamentais, repito, criadas por Deus desde todo sempre e que são importantes e que são vitais, não só para a estrutura, mas também para o desenvolvimento da sociedade. O casamento, o dia de descanso e também o trabalho. E aí, em relação ao trabalho, a gente pode afirmar, irmãos e irmãs, que o trabalho ele tem origem divina. De certa forma, a gente já falou isso dentro dessa palavra introdutória. E o trabalho, além de ter a origem divina, a origem em Deus, ele deve ser desempenhado, ele deve ser realizado como uma vocação dada por Deus, uma vocação dada pelo Senhor. Quando a gente se omite de se envolver em relação ao trabalho, nós estamos sim, contrariando a vontade do Senhor. Nós estamos sim, pecando contra o Senhor. Nós trabalhamos ou devemos trabalhar porque Deus trabalhou na criação e Deus continua a trabalhar através da sua providência, através dos seus atos salvadores. Trabalhamos porque Deus nos dá força, trabalhamos porque Deus nos dá dons, trabalhamos porque Deus nos dá talentos para que assim possamos desempenhar as nossas respectivas funções. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs,
A Bíblia trata o trabalho como uma vocação de Deus, uma vocação do Senhor. É interessante porque é sobre esse tema do trabalho, é sobre esse tema do trabalho como uma vocação que Salomão ele trata nesse trecho que nós acabamos de ler. Eclesiastes, capítulo 11, versículos de 1 até o versículo de número 6. Nesse trecho, meus irmãos, nesta passagem, minhas irmãs, o sábio Salomão mostra que Deus ele nos chama a quê? A nós nos envolvermos com o trabalho, com as atividades, com os empreendimentos relacionados a esta vida. Agora, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas Deus, através desse trecho, nos ensina que sim, devemos nos envolver com o trabalho dentro de uma visão, dentro de um entendimento, dentro de uma perspectiva bíblica, perspectiva da palavra do Senhor. Aquilo que nós chamamos de mandato cultural. Mandato cultural. Nessa visão, em relação ao trabalho, nós somos chamados, irmãos e irmãs, a empreender em cada área, em cada respectiva área que Deus nos vocacionou. Para isso, a gente precisa confiar em Deus, para isso, a gente precisa confiar na providência divina e não na nossa própria capacidade e assim cumprirmos com a responsabilidade que Deus ele faz e faz recair sobre cada um de nós. Então, diante disto, meus irmãos, diante disto, minhas irmãs, hoje pela manhã, com a graça de Deus, nós estaremos considerando no seguinte tema: o chamado divino para o trabalho. O chamado divino para o trabalho. E dentro desse tema, eu queria abordar 3 pontos. Dentro desse tema, eu queria abordar 3 divisões. Ou seja, em primeiro lugar, o chamado para empreender ousada e sabiamente. Em segundo lugar, o chamado para empreender prontamente. E, em terceiro lugar, o chamado para empreender confiantemente. Então, vão ser os 3 pontos que vão ser abordados e que vão cobrir toda essa passagem aqui de Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 11, versículos de 1 até o versículo número 6. O chamado divino para o trabalho. Então, vamos lá. Vamos começar a olhar para esse trecho. Vamos lá, vamos começar a considerar essa passagem. Em primeiro lugar, dentro desse tema, o chamado divino para o trabalho, eu queria que nós considerássemos o chamado para empreender ousada e sabiamente. O chamado para empreender ousada e sabiamente. Veja aí, meus irmãos, o que nós encontramos. Versículo 1 e também o versículo 2 de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11, 1 e 2. Olha só o que o sábio Salomão nos ensina nestas passagens. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá à terra. Aqui nesses 2 versos, Salomão, ele nos aconselha. Aqui nestes 2 versos, Salomão, ele nos ensina a nós sermos corajosos, a nós sermos atentos em nossos empreendimentos, em nossos labores, em nossos trabalhos, em nossas atividades. Repetindo, aqui Salomão nos ensina, nos aconselha a nós sermos corajosos, a estarmos atentos em nossos empreendimentos. Essa expressão que nós encontramos logo no início do trecho, ou seja, no versículo 1, lançar o pão sobre as águas, é uma referência, perceba bem, entenda bem, é uma referência à iniciativa comercial de Israel de usar a sua frota marítima para quê? Para a exportação e para a importação de produtos. Repetindo, a expressão lançar o pão sobre as águas é uma referência à iniciativa comercial de Israel
do país, da nação de Israel, de usar a sua frota de navios para quê? Para exportação e para importação de produtos. É interessante que esses navios, eles iam para Tarsis. Tarsis, no tempo de Salomão, ela era considerada o final do mundo, o extremo oposto do mundo. É por isso que existia Nínive e Tarsis. Tarsis aqui no extremo oposto ocidental. Muito provavelmente, a cidade de Tarsis é onde hoje é o país da Espanha, que era considerado o fim do mundo nos tempos de Salomão. Então, existia justamente isso. Essa frota de navios de Israel, administrada por Salomão, que tinha essa incumbência de, sobre as águas, levar o produto ou os produtos não só para exportar, mas usar também essa frota de navios para importar produtos para Israel, para a comercialização daquele país. Olha só como é que isso acontecia, olha só como isso se dava. Sem desmarcar o texto de Eclesiastes, abram aí, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Hoje a gente escuta muito falar em comércio internacional. Ora, comércio internacional é uma coisa antiga que há 3.000 anos Salomão já desenvolvia lá em Israel, em pleno Oriente Médio, em plena Palestina. Olha só, 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Daí o fato de ele usar essa expressão, lançar o pão sobre as águas, referência à frota de navios de Israel que iam e voltavam de Tarsis. Veja, 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque o rei, no caso aqui Salomão, tinha no mar uma frota de Tarsis, com a naus de Irão. Veja, de 3 em 3 anos, voltava a frota de Tarsis, fazendo o quê? Trazendo ouro, prata, marfim, bujos, que é um tipo de macaco, e pavões. Então, eram navios que iam para Tarsis exportar produtos, eram navios que iam para Tarsis para importar produtos para Israel. Lança o pão sobre as águas. Esse empreendimento, desenvolvido por Salomão, era um empreendimento arriscado. Sim, arriscado. Na verdade, muito e muito arriscado. Por quê? Porque nesse tempo, há 3.000 anos, a nação de Israel ainda não dominava a questão da técnica da navegação. Mas mesmo assim, dentro das suas limitações, a nação ela desenvolvia esse trabalho. Não só isso, conforme o texto aqui nos ensina, era um empreendimento demorado, porque o ciclo de ida e volta de cada navio duravam quantos anos? 3. Não era brincadeira não, 3 anos, até porque era muito longe mesmo. Mas mesmo assim, a gente observa o empreendimento, o esforço, o envolvimento de Salomão enquanto rei, introduzindo a sua nação dentro daquilo que hoje nós chamamos de quê? Comércio internacional. Então, através dessa passagem, meus irmãos, através dessa passagem, minhas irmãs, eu, você, todos nós, somos instruídos, somos ensinados, somos aconselhados sobre a necessidade de nós desenvolvermos as nossas atividades, no sentido particular, de nós nos envolvermos com os negócios seculares desta vida, de que forma, de que maneira? De maneira ousada, de maneira corajosa, assim como Salomão levou a nação de Israel na introdução desse povo naquilo que nós chamamos de comércio internacional. Então, quando você aprende esse texto, quando você aprende essa verdade, você percebe aqui que existe o estabelecimento de um princípio, existe o estabelecimento de uma verdade. Que princípio? Que verdade? Meus irmãos, minhas irmãs, eu, você, todos nós, somos chamados, somos convocados por Deus para exercer a nossa vocação de trabalhar. Não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas de trabalhar com destemor, de trabalhar com coragem, de trabalhar com ousadia. Nós precisamos estar sempre lembrando que Deus ele nos chama.
E Deus ele nos capacita a desenvolver as nossas atividades aqui neste mundo, seja como funcionários, seja como empresários, seja como profissionais liberais, seja como funcionários públicos, enfim, na área que Deus nos alocar. E a gente deve fazer isso. De que forma? A gente deve fazer isso de que maneira? De maneira disposta, de maneira enérgica. Por quê? Porque na Bíblia, meus irmãos, na Bíblia, minhas irmãs, não há espaço para a ociosidade, não há espaço para a preguiça, não, muito pelo contrário. O que nós vemos na Bíblia é o estabelecimento do princípio do trabalho para que a gente possa não só nos manter, mas que também a gente possa desenvolver a sociedade na qual nós estamos inseridos. Então você vê que isso se choca completamente com a visão comunista em relação à economia. Não, a visão da Bíblia é outra. Não, a visão da Bíblia é diferente. E por isso, eu, você, todos nós temos a necessidade. Necessidade de quê? De investir nosso tempo. Temos a necessidade de quê? De investir a nossa força, a nossa energia. Necessidade de quê? De nós investirmos também o nosso recurso para alcançar esse objetivo em nossas vidas. Talvez o retorno ele seja demorado. Tanto é que o texto diz, porque depois de muitos dias, uma vez que a gente lança o pão sobre as águas, a gente vai recolhê-lo. Mas este é o mandato cultural que Deus ele estabelece e que exige de cada um de nós. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o que Paulo nos ensina acerca disso, lá na carta que ele escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 28. Veja se, na perspectiva da Bíblia, o trabalho, ele alcança, ou ele ocupa esse lugar de importância. Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios capítulo 4, versículo 28. Olhem só o que o apóstolo Paulo nos ensina, corroborando com o que a gente vê aqui, Salomão nos ensinando. Efésios capítulo 4, versículo 28. Olha só o que se requer de nós, enquanto cristãos. Olha só o que se requer de nós, enquanto povo de Deus, dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos. Olha só, Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ao invés do furto, do roubo, o que é que deve fazer? Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, o que é correto, o que é moralmente aceito, com que objetivo? Para que tenha com que acudir ao necessidade. Então, trabalho, trabalho, trabalho. Então, é isso que Salomão ele nos ensina. A nós empreendermos de maneira ousada, a nós sermos corajosos no desenvolvimento da nossa obrigação. E é interessante porque quando você entende esse ponto, quando você entende essa verdade, você chega à conclusão que isso não só, veja, isso não só se aplica à questão do nosso envolvimento secular, com as nossas obrigações extra-igreja, mas a gente também pode estender esse princípio para os nossos trabalhos, para as nossas atividades espirituais. Por quê? Porque se de um lado nós somos chamados a desenvolver este mundo através do progresso financeiro, econômico, por outro lado também, irmãos e irmãs, nós somos convocados para expandir o reino de Deus neste mundo. E aí a gente observa que o princípio é o mesmo. Por quê? Dentro do sentido espiritual, dentro da nossa vocação espiritual, Deus ele nos capacita com dons, Deus ele nos capacita com talentos, para quê? Para que nós possamos tornar Cristo conhecido às pessoas. Então, para isso, precisamos investir parte do nosso tempo. Para isso, precisamos investir parte da nossa energia. Para isso, nós precisamos investir parte dos nossos recursos para que Cristo se torne conhecido no mundo no qual nós vivemos. É a mesma ousadia, é o mesmo destemor, é a mesma coragem que Deus nos exige em relação às nossas atividades no sentido secular. Então Deus, ele nos chama para empreender. De que forma? De forma covarde? Não. De que forma? De maneira amedrontada? Não. Mas de maneira ousada, corajosa, conforme nós temos na
palavra. Contudo, dentro disso que nós estamos falando, a gente não pode esquecer, meus irmãos, a gente não pode esquecer, minhas irmãs, de algo que é importante e que Salomão também considera nessa passagem, de algo que deve nortear a coragem, a ousadia que eu, você, todos nós devemos ter para empreender no sentido secular, para empreender no sentido espiritual. Ou seja, o que é que Deus requer de nós, além da ousadia? Deus requer de nós que nós sejamos sábios. É o que nós temos justamente no versículo 2. É o que nós temos justamente no versículo 2. Por isso Salomão diz, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Aqui nesse trecho, Salomão ele nos instrui a dividirmos, a repartirmos os nossos esforços, não investindo todo o nosso trabalho, não investindo todo o nosso tempo, não investindo toda a nossa energia, não investindo todos os nossos recursos em um só empreendimento, mas diversificando, vamos assim dizer, a nossa área de atuação. É por isso que ele fala, reparte entre 7, reparte entre 8. É justamente essa observação que ele está fazendo. É uma linguagem simbólica do cuidado que nós devemos ter, do cuidado que nós devemos observar, e ele mostra no próprio versículo 2 a razão pela qual nós devemos ser sábios na execução ou na busca dos nossos empreendimentos, porque a gente não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Então veja, nós devemos empreender com coragem, veja, nós devemos empreender com sabedoria. E aqui a gente aprende, meus irmãos, aqui a gente aprende, minhas irmãs, que a palavra de Deus, ela nos ensina o equilíbrio que nós devemos ter em relação às nossas ações, o equilíbrio que nós devemos ter em relação aos nossos empreendimentos, no sentido de quê? De diversificá-lo de várias formas, de várias maneiras. Às vezes a gente comete esse erro ao longo da nossa vida. Muitas vezes oportunidades, as mais variadas possíveis, surgem, mas a gente fica só no foco em uma coisa, a gente fica só no objetivo em uma coisa, e as oportunidades acabam passando e a gente não aproveita da maneira que nós deveríamos aproveitar. Então, nós somos chamados a sermos sábios nas nossas realizações. Nós somos chamados a observarmos as oportunidades que Deus coloca, que muitas vezes elas estão ao nosso redor, ao redor da nossa vida. Para quê? Para que a gente possa também aproveitar, avaliar cada uma dessas oportunidades, saber aquelas nas quais a gente pode investir, a gente pode trabalhar, a gente pode desenvolver, para que assim a gente cumpra com o chamado de Deus de desenvolver as nossas atividades, de empreender, de trabalharmos, porque é isso, repito, que Deus ele requer de nós. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o que a Bíblia diz em relação a isso, essa necessidade que a gente deve ter, de ter essa visão mais ampla em relação às nossas ações. Isso é muito importante, sobretudo para os nossos jovens que estão aí começando a sua vida no sentido profissional, ou que irão começar a sua vida no sentido profissional, que muitas vezes as pessoas ficam com dúvida, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer. Então que você possa ter essa percepção, avalie as oportunidades, e sobretudo nesse mundo que nós vemos hoje, um mundo marcado pela tecnologia, pela informação, onde as oportunidades elas se multiplicam, e você pode fazer muita coisa nessa vida, a fim de obter o seu sustento, a fim de que você possa prosperar, a fim de que você possa desenvolver na sua vida e também no sentido espiritual, o reino de Deus, de vermos as oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa se envolver na sua obra, para que a gente possa trabalhar na sua obra e assim podermos fazer Cristo conhecido ao máximo de pessoas possíveis. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o que o próprio Salomão fala lá em Provérbios. Não desmarquem aí o texto de Eclesiastes, já já a gente volta para ele, mas olhem só o que ele nos ensina em Provérbios 16, versículo 9. Provérbios 16, versículo 9. Olha só o que Salomão aqui nos ensina nessa passagem. Provérbios 16, versículo 9. Ele diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho. Mas veja, o outro lado da moeda. Veja, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o que Salomão está nos ensinando é justamente isso. Vislumbre o horizonte que está diante de você.
Veja as oportunidades que possam surgir. Não fixe sua vida, não fixe seu foco apenas em um caminho, em uma profissão, em um empreendimento. Se você puder diversificar, diversifique. Por quê? Você não sabe o dia de amanhã. Uma pode prosperar, outra não. Outra pode evoluir, outra não. Então, quanto mais diversificar, melhor. E repito, principalmente no mundo tecnológico que nós vivemos, onde as oportunidades são muitas para que você possa desenvolver as suas atividades, para que você possa desenvolver a sua vocação, para que você possa desenvolver seus dons, seus talentos. E repito, não só no sentido secular, mas também no sentido espiritual. Para quais áreas de atuação Deus me chama para trabalhar? Será na área musical? Será na área do ensino? Será na área da ação social? Será na área do aconselhamento? Enfim, meus irmãos, tem tanta coisa, tem tanta coisa. Então, seja sábio, esteja atento, tenha essa percepção e seja assertivo nas suas decisões para que você possa ser bem-sucedido em relação à sua vida. Então, é o chamado que Deus faz a mim, a você, a todos nós. Para quê? Para a gente poder empreender. De que forma? De maneira corajosa. De que forma? De maneira sábia. Mas fazer sim aquilo que está reservado para nós. Então veja, o chamado divino para o trabalho. Em primeiro lugar, nós somos chamados para empreender, ousada e sabiamente. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós somos chamados para empreender prontamente. Nós somos chamados para empreender prontamente. Veja aí, versículo 3, veja aí, versículo 4 de Eclesiastes, capítulo 11. Olha só o que nos diz aqui o texto sagrado. Eclesiastes 11, 3 e também o versículo número 4. Diz o seguinte, o sábio Salomão: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, o que é que Salomão nos ensina aqui? O que é que ele nos mostra aqui através desses dois versos? Sobretudo, através do versículo número 4. Ele fala, meus irmãos, ele fala, minhas irmãs, da necessidade de proatividade nos nossos empreendimentos. Ele fala da necessidade de nós sermos proativos, de estarmos sempre prontos, dispostos em realizar as nossas atividades, as nossas obrigações, os nossos trabalhos. Então, essa proatividade que Salomão ele destaca aqui nesta passagem. É interessante porque quando você observa o versículo 3, você vê que Salomão ele fala de dois acontecimentos naturais. Um acontecimento que não pode ser previsto e outro acontecimento que pode e deve sim ser previsto. Qual é o acontecimento que não pode ser previsto? A questão das chuvas. Você não tem como prever exatamente quando ela vai se dar. Qual é o acontecimento previsto? É você ver que algo vai cair, conforme ele coloca aqui, uma árvore. Então ele fala sobre isso. Aí depois, o que é que ele mostra? Ele mostra que o agricultor, chamando a atenção aqui para a atividade da agricultura, que fica esperando, que fica aguardando as melhores condições para somente assim poder plantar, ele nunca vai produzir nada. Se ele fica olhando, por exemplo, para a direção do vento, que era muito útil dentro da agricultura de Israel, porque diferentemente do que acontece conosco, quando a gente muitas vezes planta a semente na terra, a agricultura, no tempo de Salomão, ela era feita jogando as sementes para o vento, para que o vento pudesse espalhar, e assim as sementes se espalhassem sobre a terra. Por isso que ele fala essa questão do agricultor olhar para o vento. Então, se ele ficar olhando para essa condição, ele nunca vai plantar. Se ele ficar analisando se vem ou não nuvens carregadas que possam produzir chuvas para regar a plantação, também ele nunca vai fazer nada. Então, é essa observação que ele está fazendo. Se ficar esperando, se ficar aguardando as melhores condições para somente empreender, para somente fazer, para somente trabalhar, a gente não vai prosperar em nada em relação às nossas vidas. Por isso, Salomão nos aconselha: sejam ágeis, estejam prontos, estejam dispostos e façam agora.
É interessante porque quando você olha essa passagem, que você considera aqui esses textos, você observa que aqui Salomão, meus irmãos, aqui Salomão, minhas irmãs, está condenando uma prática que, infelizmente, é muito comum em nossas vidas. Aqui Salomão está condenando uma prática que, infelizmente, muitas vezes acaba sendo comum nas nossas vidas. Que prática é essa? É a prática da procrastinação, de você estar sempre aguardando, de você estar sempre atardando, de você estar sempre se demorando em fazer aquilo que você pode fazer. É como diz o ditado popular: não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então tem muita gente que age assim, no sentido secular, dos seus empregos, dos seus trabalhos, dos seus negócios, sempre esperando aquelas condições ideais. E as condições ideais nunca vêm. É o que acontece muitas vezes no sentido espiritual, onde você fica aguardando o melhor tempo de se envolver com o trabalho do Senhor, o melhor momento de fazer a obra de Deus, e o melhor momento nunca vem. Então faça isso hoje, faça isto agora, não deixe para depois. Repito, aquilo que você pode fazer hoje é o que ensina, em termos de princípio, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E aí, quando eu estava fazendo a nossa lição, pensando aqui no que nós iríamos trabalhar, me lembrei de uma canção, mas é uma canção muito antiga. É claro que é dentro de um contexto específico, é com uma finalidade específica, mas mostra essa verdade, né? Era de Geraldo Sodré, se eu não me engano o nome dele, que ele dizia: quem sabe faz agora e não espera acontecer. Então a gente tem que fazer agora, tem que fazer enquanto é tempo. A gente tem que fazer agora, a gente tem que fazer enquanto tem condições, porque chega um momento que você não pode fazer mais, as oportunidades passam e você não aproveita mais. Então, é isto que Salomão está falando, há 3.000 anos. E alguém já disse: quando você quer, você vai atrás. Quando você não quer, você procura desculpa. É verdade, é verdade. Quando você quer algo, você vai atrás. Mas também quando você não quer, você fica só se desculpando: não mais, não mais, não mais. E tem gente que vive nesse módulo não mais e não faz nada na sua vida. Vai passando o tempo, as oportunidades vão sendo desperdiçadas e aí depois vai ser tarde demais. Olhem só, meus irmãos, o que o livro de Provérbios nos ensina em relação a isso. Abram aí, por favor, Provérbios 10. Provérbios 10, 4 e 5. Olha só a necessidade da prontidão, da diligência, da disposição, hoje, agora. Olha só, Provérbios 10, 4 e 5. O que trabalha com mão remissa empobrece, mão preguiçosa, mas a mão dos diligentes vem a... Está vendo aí? Riquezas. Vem para aquela pessoa que é envolvida, que é proativa, que age, e não fica protelando as coisas. Versículo 5. O que ajunta no verão é filho do sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Quando é para colher, está lá dormindo. Está lá em atividade. Não pode ser assim. Não pode ser dessa forma. Então, o que é que fica aqui de lição? Então, o que é que fica aqui de verdade? Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Meu irmão, minha irmã, não perca oportunidades, porque o futuro nosso é incerto e ele pode trazer consigo muitas surpresas. Infelizmente, a gente parte muitas vezes de um pensamento equivocado, achando sempre que no futuro as coisas vão melhorar. E é interessante que isso se aplica a tanta coisa, né? Tem gente que espera as melhores condições para casar. Tem gente que espera as melhores condições para ter filho. Tem gente que espera as melhores condições para evangelizar. Tem gente que espera as melhores condições para trabalhar. Tem gente que espera as melhores condições para negociar. Contudo, essas melhores condições nunca vêm. Então, faça isso hoje. Faça isso agora. Seja proativo. Seja disposto. Haja com prontidão. Porque às vezes pode acontecer algo imprevisto. Às vezes pode acontecer alguma fatalidade que lhe impedirá de poder alcançar um determinado sonho na sua vida. Porque, ao invés de fazer hoje, você ficou deixando sempre para amanhã.
depois a gente vê isso, depois a gente faz isso, depois, e o depois pode ser tarde demais. Olha só, o que Salomão fala também acerca disso, e a gente já viu no capítulo anterior ao capítulo que nós estamos estudando, 2 capítulos anteriores, capítulo 9, abram aí, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, veja se não é esse mesmo princípio da disposição, da proatividade que a gente vê aqui. Eclesiastes 9, 10. A gente não pode deixar para amanhã. O que se pode fazer hoje, faça hoje. Não procrastinemos. Não procrastinemos. Olha só, Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por que Salomão dizia isso? Ele complementa. Porque no além, ou seja, depois que você morrer, não faz nada. Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Depois que está no caixão, meus irmãos, não tem mais o que fazer. A hora é essa. É agora. É hoje. Entendeu? E às vezes eu fico olhando os jovens, às vezes muito parado em relação a essas coisas. Meu amigo, minha amiga, aproveita. As oportunidades são várias hoje. Várias mesmo. Então, todo mundo às vezes quer entrar no mundo acadêmico, não sou contra. Mas uma coisa eu digo a vocês, nem todo mundo nasceu para universidade. Nem todo mundo nasceu para universidade. Às vezes você nasceu com uma aptidão de empreender, comercializar. Aí você passa 4 anos, eu não vou dizer perdido, porque não é perdido, porque sempre aprende alguma coisa, mas você passa 4 anos na universidade, depois faz especialização, depois faz mestrado, depois faz doutorado, depois faz uma pós-graduação e vai trabalhar depois uma coisa totalmente diferente. Perdeu tempo. E às vezes, enquanto pais, a gente tem essa visão, não, meu filho ele tem que estudar. Nem sempre. Às vezes tem gente que não é evoluída nos estudos, mas tem uma capacidade de negociar tão grande, de comercializar. Tem gente que tem pina assim para fazer isso, entendeu? Porque foi a vocação que Deus deu a ela. Eu perdi mais essa visão romântica em relação à universidade, porque a gente observa que na prática, e veja isso, eu estava até analisando o meu caso. Eu terminei com uma turma com mais 39 pessoas, lá pelos idos de 99, primeiro semestre de 2000, entendeu? E dos 40 que nós terminamos, eu acho que apenas 4 seguem na profissão. 10%. O resto faz outra coisa. Então, são as oportunidades para que você não foque fazendo uma coisa só, gaste muito o seu tempo, gaste muito o seu esforço, depois você vai ver que não era aquilo que você queria. Porque para nós, meus irmãos, não existe nada pior do que um profissional insatisfeito com a sua função. De você ter que levantar todo dia, simplesmente pelo senso da obrigação, de você não ter prazer naquilo que você faz, de você não ter alegria naquilo que você realiza. É o inferno aqui na terra. Faça aquilo que alegra o seu coração. Talvez não gere um status tão grande na sociedade, talvez não gere muita riqueza no sentido financeiro, mas foi para isso que Deus lhe preparou, e faça da melhor maneira possível para que através disto Deus ele venha a ser glorificado na sua profissão. Visão divina do trabalho. Ok? Marisa queria complementar? Não? Então veja, nós somos chamados para empreender ousada e sabiamente, nós somos chamados para empreender prontamente. Em terceiro lugar, nós somos chamados para empreender confiantemente. Nós somos chamados para empreender confiantemente. Veja aí, Eclesiastes capítulo 11, versículos 5 até o versículo 6. Olha só, Eclesiastes 11, 5 até o versículo 6. Diz o seguinte: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aqui, meus irmãos,
aqui, minhas irmãs, Salomão nos mostra a necessidade de confiarmos a Deus os nossos empreendimentos. Eu vou repetir. Aqui, Salomão fala sobre a necessidade de nós confiarmos a Deus os nossos empreendimentos. Por quê? Porque ele chama a atenção para algumas coisas que a gente desconhece completamente. O que é que a gente desconhece? O caminho dos ventos. Ninguém sabe. O que é que a gente desconhece? Sobretudo nos tempos de Salomão. Como os ossos, eles eram formados do bebê quando ele estava no ventre da mãe. Hoje a gente consegue, porque a tecnologia evoluiu e a gente tem muitos recursos de imagens que a gente consegue perceber isso. Agora, imagine isso há 3.000 anos. Então, dentro desse contexto, era uma coisa completamente desconhecida. A direção dos ventos, o desenvolvimento de um bebê no ventre da sua mãe. Então, essas coisas, quem somente sabe? Essas coisas, quem somente conhece? Deus. Então, da mesma forma, são os nossos empreendimentos. Se eles vão lograr êxito ou não, nós não sabemos. Somente Deus sabe. E se somente Deus sabe, o que é que a gente deve fazer? Cumprir com as nossas responsabilidades, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, descansando em quem? Em Deus. Para que assim ele possa cumprir a sua vontade e ele possa fazer prosperar, no sentido visível ou não, a obra das nossas mãos. Então, é um chamado à confiança. Faça, mas faça confiando em Deus. Faça, mas faça confiando que Deus vai lhe direcionar. Faça e faça esperando que Deus confirme a sua vontade em relação à sua vida. Por quê, meus irmãos? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente não deve esquecer duas coisas que andam sempre juntas. Duas coisas que estão sempre unidas. Quais são essas duas coisas? A primeira delas, a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ele conduz a nossa vida nos máximos e nos mínimos detalhes. Esse é um fato que a Bíblia nos ensina. Mas há outro fato que a Bíblia nos ensina que diz respeito à nossa responsabilidade humana. Diz respeito ao compromisso que eu, você, todos nós devemos ter de cumprir com aquilo que se exige de nós, e assim a gente vê essas duas coisas sendo harmonizadas. Deus é soberano, eu devo cumprir com a minha responsabilidade, e aí eu vou andando na minha vida, cumprindo com a minha responsabilidade, esperando que Deus esteja confirmando a sua vontade na minha vida, porque eu não conheço o meu futuro, eu não sei o que vai suceder, Deus sabe, porque Ele determinou tudo isso para a minha vida. O Salmo 139 fala explicitamente dessa verdade, porque no livro de Deus foram escritos todos os nossos dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia, está vendo aí? Deus sabe. Então, o que é que eu devo fazer? Cumprir com a minha responsabilidade. O que é que eu devo fazer? Procurar as oportunidades. O que é que eu devo ser? Devo ser diligente na minha obrigação e aí orar e descansar em Deus, para que Ele possa estar conduzindo os meus passos. Olha só, são muitos textos, mas eu não vou lê-los por causa do tempo. Mas abram aí, bem rapidinho, livro dos Salmos. A gente pega só o livro dos Salmos, fica mais fácil. Olha só, se não é isto que a Bíblia nos chama a fazer. Fazer o que está ao nosso alcance, descansar na soberania de Deus. Salmo 90, versículo 17. Salmo 90, versículo 17. Olha só a visão de Moisés em relação a isto. Eu estou já terminando, meus irmãos, a aula. Ele diz o seguinte, Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Olha aqui a oração de Moisés. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu estou fazendo. Mas que o Senhor confirme, que o Senhor me direcione, que o Senhor esteja me guiando. Agora, eu tenho que fazer. Eu não posso estar deitado em berço esplêndido. Não, eu tenho que fazer algo. E Deus, ele vai confirmando na medida que eu vou vivendo aqui, neste mundo. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Um pouco mais adiante.
Salmo 127. Esse aqui todos nós sabemos, mas é só para reiterar a verdade. Salmo 127, versículos 1 e 2. Porque aqui, o que é que você observa? Você deve se esforçar, você deve batalhar, você deve lutar. Agora saiba, o negócio só vai prosperar se Deus estiver à frente. Agora, como você não sabe, você vai fazer. Até você ter uma indicação contrária, essa é a sua obrigação. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas eu tenho que edificar a casa. Eu tenho que edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Porque isso faz parte do meu compromisso. E Deus, na sua soberania, vai me proteger. Eu não posso deixar a porta da minha casa aberta, não. Deus vai me proteger. Não, faça o que está na sua obrigação. Entendeu? Então, é isso. E mais, que é o texto que a gente vai recitar, a título de recordação. Salmo 138, versículo 8. Olha só. Salmo 138, versículo 8. Olha só o que diz Davi aqui nesse texto, ó. O que a mim me concerne, o que é da minha obrigação, o que é da minha responsabilidade, o que é da minha ossada, o que é que vai acontecer? O Senhor levará a bom termo. Está vendo aí? O que é da minha obrigação, se for da vontade de Deus, Ele vai conduzir nesse sentido. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, não desampare as obras das tuas mãos. Então, é isto, meus irmãos. Façamos o que tiver ao nosso alcance. A gente não pode ter mão remissa. E Deus vai nos conduzindo os passos. Então, são esses três princípios na área do trabalho que Salomão nos ensina aqui nesse trecho, que Salomão nos ensina nessa passagem. Empreender ousado e sabiamente, empreender prontamente, empreender confiantemente. Então, o que é que fica de palavra final? Trabalhe, cumpra com a sua responsabilidade, trabalhe, procure melhorias na sua vida, trabalhe, faça aquilo que está ao seu alcance, porque o trabalho, como diz o ditado popular, dignifica o homem, dignifica mesmo. Porque quando a gente assim faz, a gente espelha aquilo que Deus também faz. Porque Cristo disse que Deus trabalha e trabalha até agora. Cristo, ele trabalhou aqui nesse mundo, tanto é que ele disse que fazer a obra do Senhor consistia na sua comida e na sua bebida. A maior obra que alguém podia fazer, o maior trabalho que alguém podia realizar, Cristo realizou na cruz quando ele entregou a sua vida para nos salvar. Então, o que é que nos cabe fazer agora? Seguir nesse exemplo, seguir nesse caminho, não de qualquer forma, fazermos de maneira ousada, não de qualquer forma, fazermos de maneira sábia, não de qualquer forma, fazermos de maneira pronta, disposta, agora, confiando em Deus em tudo o que nós fazemos em nossas vidas, seja na nossa função, seja nos nossos negócios, seja no cargo que a gente desempenha, para que a gente não absolva a visão do mundo da autossuficiência. Faça isto, isto e aquilo outro que vai dar certo para você. Nem sempre. Eu acho interessante porque alguns youtubers, na verdade, acho que quase todos, essa é a filosofia, né? Se você seguir esses passos, vai dar tudo certo. Nem sempre. Porque a gente deve ter a visão que é Deus que vai conduzindo cada passo nosso, que vai aprovando cada atitude nossa, que vai fazendo com que aquilo que a gente faz, de fato, prospere. Porque se a sua boa mão não estiver conosco, nada vai adiantar. Então, confiar em Deus, fazer o que está ao nosso alcance. Buscarmos as nossas melhorias de vida, sabendo que é Deus que vai fazer com que elas se confirmem no nosso viver. Isso se aplica não só a questões seculares, repito, mas também ao nosso trabalho, à obra que a gente realiza dentro do serviço sagrado, dentro do serviço divino, de acordo com cada atribuição, vocação, dom, talento que Deus distribuiu a cada um de nós para podermos investir na sua obra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, temos essa visão, temos essa perspectiva e hajamos conforme Deus nos ensina e nos prescreve na sua palavra.
até mesmo nestas áreas. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.